Oi, voltamos. Quer dizer, tentando voltar. Tô sozinha aqui, chorando, porque travou, esperando os coleguinhas. Vamos lá. Será que a Lídia vai entrar? Será que o pessoal vai entrar? Oi, 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 ó. Alguém já entrou. Oi, Dete, tudo bem? A gente já vai começar. Caiu. Oi, Eulália, que bom que você voltou. Ai, ai. Mas é coisa de ao vivo, né? Cai. Ó, o marido entrou também. Vamos ver, o pessoal vai voltando, a gente já retoma. Ali já estava fazendo essa relação, né, do conceito de infância, pensando na Tico-Tico, nas outras. O pessoal tá chegando. Vamos aguardar um pouquinho. E aí a gente já começa. Mari, mãe. Oi, Eulália, nosso aniversário tá chegando, Eulália! Oi, Tânia, que bom que você voltou. Tenho certeza, a Tânia é super sortuda com o livro. Tenho certeza que vai sair para ela. Ó, sentindo a vibração. Olá, pessoal, que bom que vocês estão voltando. Oi, Dani, bom vê-la. Eba, Lígia voltou. Lígia, vou te chamar, mas o pessoal tá chegando ainda, tá? Vamos lá, vamos lá. Agora vai dar. É possível que vai ficar travando. Mas a gente acabou de medir aqui, a internet aqui tá legal, né? Não sei se lá na Lígia como que tá, se tá perto do roteador. Ah, Dani, você tá nos Estados Unidos ainda, Dani? Opa, mas hoje tá difícil, hein? Você viu? É, Ju! Eu acho Nossa, que... tinha mais de 30 pessoas, o pessoal vai desistir. Não, acho que eles voltam, sim, o pessoal Quem tá... tá voltando aí? Ó, vou dizer quem tá aqui já. Já caiu o telefone, já? Não, mas é a nossa cara sair desse jeito. Ó, a Gente, Tânia, a Mari, Dani, minha mãe, a Alba, o Joey, o Lúcio, a Mila, a Jacira, Bianca, Gabi, Renata, Bernadette, Eulália, Wilson, Michele. Por enquanto é quem voltou. A gente estava com um montão de gente e aí. que pena. Então, gente, boa noite, quem tá chegando agora. Desculpem, deu problema aqui na sua também deu, Ju? Então, para mim, travou você primeiro, né? Ah, tá. Isso que aconteceu aí, meu marido, ele estava acompanhando lá de cima, ele falou assim, olha, travou você também. Falei, eita, nós. Aí Ai, eu ainda tentei, falou gente. assim, não, acho que ela volta. Aí falou, ih, tá tudo travado. Falei, ah, vou desligar. Mas consegui salvar a primeira parte. Depois, se a Mariana Margos puder fazer um carinho, ela junta os vídeos para mim, para colocar no YouTube, né? Ah, legal, legal. Aí tudo bem, Bacana, gente, legal. acontece. Assim, o que é importante, né, para quem vem acompanhando, eu vou falar um pouquinho, Lígia, enquanto o pessoal ainda vai chegando, que tá chegando bastante gente, né? É o seguinte, esses encontros, eles são encontros para partilha, né? Então a gente sabe que é uma sexta-noite, a gente sabe que é já sextou, né? Até falei para a Lígia, se você quiser, a gente pega um vinho, né? Porque a gente gosta muito de vinho, e a gente vai conversando com o vinho. A gente só não optou por isso porque as duas falam muito. Eu falei, bem, faz isso, não vai, a conversa não vai parar, né? Então, esses encontros, eles são para partilha de pesquisa, né? A Lígia é uma pesquisadora, deixa eu só parar aqui o áudio para não... Pronto. Com longa carreira e fala de uma maneira, né? A ideia é que seja uma conversa sempre muito informal. E a pesquisa dela é muito interessante, então por isso a convidei. Mas a gente sabe que a internet também vai ficando com preguiça na sexta-feira, né? Poxa, para quem deu aula de manhã, tarde, já no início da noite, ela buga um pouco. Então é assim mesmo e vamos que vamos. A Malu disse que está acompanhando com vinho. O pessoal disse que travou novamente. Para mim aqui tá normal. Agora não travou, Daisy, não. para mim não travou, não. Daisy entrou. Mari disse que vai ajudar a gente a grudar os vídeos que estão no YouTube depois, se tudo der certo. E vamos, Lígia, continua. Eu Ô, parei Mari, aí de tira ouvir. aquela parte que o celular caiu, tá? Faz uma edição. Não, Aí é eu contando aqui. bom para ter história. Conta pra gente, então, Então, do Juliana, conceito essa de infância. concepção é que quando a gente fala criança, né, criança sempre existiu. Mas a concepção de infância é algo que
construído historicamente, ela vai mudando ao longo do tempo, por questões sociais, filosóficas, psicológicas, históricas, né? Houve uma época, inclusive, que nem se ligava muito para a infância. A infância era desconsiderada, né? As crianças, elas conviviam, começou a andar, já conviviam com os adultos, as mesmas brincadeiras, as mesmas roupas, a questão da sexualidade não havia nenhum tipo de interdito, né? Então as crianças, eles lógico, percebiam que era um bebezinho, mas começou a andar, já é um adulto ali em miniatura, então não havia essa diferenciação, né? A partir do século XVII vai surgir um novo sentimento de infância, por uma questão da própria ascensão da burguesia, e a criança começa a ser considerada um ser inocente, né? Um ser puro, um ser vulnerável, e vai passando ao longo da história várias concepções. Agora a gente tem, quando a gente pensa em criança, a criança é um ser inocente, é um ser meigo, é um ser vulnerável. Será que isso é em todos os lugares do mundo? Será que em todas as épocas a gente pode ter essa concepção de infância? Como é que a literatura representa, né? Ela vai figurar essas personagens infantis. Como é que isso aparece na literatura? Né? Você pega lá no romantismo, havia uma grande idealização, né? O poema lá, o 8 anos, do Casimiro de Abreu, né? A infância é a melhor fase da minha vida, de inocência. Aí você chega a um Machado de Assis que vem lá com o pequeno Brás Cubas, que é um menino diabo. Só aprontava e maldoso, né? Ele maltrata a cozinheira, ele maltrata, então, é uma criança má. Na modernidade, e tem as crianças que sofridas, né? Pensa nas crianças figuradas que aparecem ali em Vidas Secas, as crianças, os meninos do Capitães de Areia, né? Até tem os carvoeiros do Manuel Bandeira, que é um texto muito bonito, que são os carvoeirinhos, os meninos. Então você vai ter figurações de crianças por meio da literatura que representam o real ou criam o próprio real. Então, por meio da literatura, não só por ela, mas por meio dela a gente consegue ver uma concepção de infância importante ali, né? Então, na revista Tico Tico, que eu vou observar, isso se transforma, ela não é como ela durou 50 anos aí, né? Então, isso vai se transformando, mas a concepção de criança que a gente pode depreender ali nos quadrinhos, ou mesmo nos contos, né, que são colocados ali, é aquela criança que eles querem formar. Aquela criança que tenha o amor à pátria, as questões religiosas ali muito fortes, né? Se quer criar aquele tipo de cidadão, então a literatura vai ser a serviço desse cidadão, né? Não é uma literatura que vai romper muito com isso. Há alguns exemplos, em alguns momentos ali a gente consegue observar, mas no geral ela vai trabalhar com isso, né? Então, é o que eu digo. O pessoal que está aqui, muita gente trabalha, né? O pessoal trabalha com a literatura infantil. A gente vai trabalhar com literatura infantil, é muito importante você entender o que é a criança, né? Lógico, o que é a literatura e o que é criança. E quando a gente. E aí pensar nas questões da educação também. E quando a gente pega um trabalho histórico, pô, mas para que eu vou querer saber lá nos anos 30 como era, né? A história é muito importante. A gente vai vendo como se constrói historicamente. Você vê, teve uma hora que a Tico Tico começaram a surgir as histórias em quadrinhos mesmo, né? E o Lobato, né, nos anos 30, ela ficou meio perdida. O que eu faço agora? Já tem livro de literatura infantil, já tem revista de literatura infantil, já tem revista de quadrinhos. Então ela começou a concorrer com aquilo, até que uma hora que ela acabou, porque tudo aquilo que ela produzia migrou, né? Foi para o livro infantil, então começam a ter a produção de livros infantis, e os quadrinhos tem revista para quadrinho. Então, a Tico Tico tinha isso, ela tinha como se fosse um livro, né, de literatura infantil e quadrinhos. Então, muita coisa vai germinar ali, muita coisa vai aparecer ali. Ela vai procurar nos anos 30, 40, também criar uma biblioteca da Tico Tico. Então, eles começaram a lançar livrinhos também. Então, a pessoa comprava ali a revista, né, e via, há muitas propagandas, porque eles falavam, vamos vender livro também, né. Agora, o que a gente tem nos anos 40... a gente sabe pela história, principalmente na época Vargas, tudo que era relacionado com a fantasia, né? Havia muita censura, tudo muito proibido, né? A literatura infantil, e a revista ela vai reverberar isso, são momentos muito tristes, né? Os anos 50, algumas exceções ali, anos 60, até que nos anos 70 você tem ali, né, o boom da literatura infantil. E aí surge, o que colaborou muito para isso? A revista Recreio, né? A revista Recreio,
Eu tenho aqui uma mais nova, mas a revista Recreio, gente, ó, essa aqui é uma capinha de 1969. O livro Marmelo, Marcelo, Martelo, da Ruth Rocha, ele começou aqui. Ele apareceu aqui primeiro na Recreio, isso nos anos 70, né? Para depois virar livro. Quando a Ruth Rocha, a Ana Maria Machado, a Silvia Ortoff, quando elas começaram a publicar os seus livros, elas já eram famosas, porque elas saíam na revista Recreio, que era uma revista que tinha, seguia muito esse ideário da Tico-Tico, que era ler, pintar, entreter, aprender. É uma revista que não tinha essa questão de... Você podia recortar, você escrevia, né? Você tirava pedaços dela. Não tem aquela sacralização do livro. Ai, no livro eu não posso mexer. Não, é que eu posso mexer, eu rasgo, eu faço o que eu quiser, né? E eu acho que por isso que dialoga tanto hoje com o livro-objeto, né? Porque a proposta dos livros contemporâneos, não que o livro-objeto é uma coisa só do século XXI, mas que agora, em especial, isso vem como uma linguagem, né? Não só como um efeito de manuseio, mas como uma linguagem. A Ju, aqui, ó. Marmelo, martelo, martelo, né? E aqui da revista O Tico Tico. Só que assim, Ju, você que trabalha com materialidade, né? Aqui você tem o livro com as ilustrações, a história e tal, né? Olha lá, um livro, né? Que você tem histórias, ilustrações, tudo. Aqui eu não tenho, eu tenho tenho digitalizado, né? Mas aqui eu só tenho isso. Aqui que você tem? Aqui do lado tem recorte, pinte, ligue, né? Então você tem a história. A pessoa ele ia folheando, mas nos cantos da revista havia atividades para ele fazer, para ele recortar. Algumas relacionadas com a própria história, outras relacionadas, né? Joguinhos de cartas, jogo da memória. Então havia muita coisa. Então, com a revista, quando a criança recebia a revista, ela recortava, ela pintava. E aqui estava escrito, né? Revista Brinquedo. Leia e pinte, recorte e brinque. E sempre tinha um presentinho, o jogo das palavras, o jogo sempre vinha um brindezinho. Aqui nos anos 2000, quando ela vai. Tem várias fases da Recreio, né? Depois ela tem outra fase, já nos anos 2000, que ela continua com coisas da internet, que era daquele do filme do Rio, né? Só que ela já é diferenciada aqui, porque vinha os brindes, né? Trazia os brindes, mas tudo que estava rolando no universo infantil, né? E é uma pena, porque a gente tem depois o jornal A Folhinha, né? Os suplementos infantis, A Folhinha, o Estadinho, o Zerinho, a Gazetinha, tem várias coisas. Mas hoje em dia a gente não tem, né? Eventualmente alguma coisa está sendo de ser lançado novamente. Mas olha, você vê essa daqui, ó, né? Para você procurar alguma coisa, caçar. Então, a revista ela tem esse aspecto de manuseio, né? Importante. Essas revistas traziam isso, né? Essa Recreio ela até foi para a internet uma época também, aí ela descontinuou, não publica mais. Então, o que a Recreio foi durante muito tempo, desculpa, o que a Tico Tico assumiu um espaço muito importante durante um tempo, a Recreio vem assumir depois, no final dos anos 60, anos 70, né? E depois ela tem depois nos anos 2000 também, né? Então, a importância dessas revistas ilustradas. E Ju, uma coisa assim, no meu livro, o merchan, né, do livro. Gente, meu livro está à venda no site da Juliana, tá? Quem quiser o meu livro, entra no site julianapadua.com.com, né, Ju? Não tem BR, né? Só ponto .com. Tem BR? Tem BR? Pois tem. Então, eu vou sortear um hoje, tá? Vou sortear um desse. Só para quem ficar até o fim. Mas então não pode durar muito, não. O povo tem sono, o povo quer comer. Apesar que eles estão assistindo, eles podem fazer o que eles quiserem, né? Andar com o celular para cima e para baixo. Então, Juliana, o que acontece, né? Ia falar, até me esqueci. Eu ia falar alguma coisa importante. Era importante. Você falou que no seu livro você destaca alguma coisa. Você estava falando ao longo da história, né? Do papel da Tico Tico e depois de como isso a gente também vê na Recreio. Sim, sim, a importância dessas revistas ilustradas. E, sim, agora eu lembrei. Tem um capítulo que eu faço, que é um capítulo histórico, né? Um breve panorama da literatura, não é o panorama da Nelly, né? É um panoraminhazinho, né, da literatura infantil. Até indiquei ali o livro da Nelly, da Lajolo, né? Eu usei a bibliografia vasta aqui, né, de pesquisa sobre a história da infância, sobre educação, literatura infantil. Aí eu procurei fazer o quê? Retomar esse panorama, né, pegando o que o Arroio fala, o que a Nelly fala, o que a Lajolo fala, e incluir
revistas ali, revistas, jornais, né? Então eles falam lá, nos anos 20 era assim, tá, mas o que que tinha de literatura? Tem o Lobato, tá, mas o que que tinha de jornais e revistas nessa época? Nos anos 30, nos anos 40, nos anos... Então eu fui incluindo essas produções também, né? Você tem um boom dessas produções na Inglaterra, lá já no século XIX, aqui isso vai chegar no começo do século XX, mas na Inglaterra e na França, você já tem muitas produções dessas revistas ilustradas para adulto, né? Então, muitos ilustradores no começo da Tico Tico, eles ilustravam para a revista O Malho, a Cigarra, que eram revistas para adulto, né? Então, esse trabalho eles vão seguindo ali, né? Então, procurar pensar na história da literatura infantil, que não é só o livro, por isso que é o nome do meu livro é assim, a literatura infantil além do livro. Eu amo os livros, mas a gente tem que pensar que o imaginário das crianças ele vai se compondo não só por meio do livro. O livro é um objeto, foi um objeto, hoje é caro, né, ainda, mas um objeto caro, quem tinha acesso. A Tico-Tico era para uma classe média, mas os fascículos semanais, uma criança poderia estar comprando, juntar ali um dinheirinho, não era muito caro. O almanaque não, o almanaque era caro, mas as revistas não. E você tem uma outra coisa, você tem o universo da brincadeira, você tem nos anos 30 o cinema. Então, o imaginário infantil, ele não é composto só para o livro. E vamos pensar que o livro, ele era feito para uma elite. Quem podia ter o livro? Né? Daí a importância da escola depois, com o Lobato, isso começa fortemente. Depois dá uma parada, depois volta. Que é o livro que vai para a escola, né? A Narizinho que vai para a escola. As crianças na escola vão ler literatura infantil na escola, né? Então, a importância da gente incluir, da gente pensar, e quem é pesquisador aí, de estar buscando, ver a importância dessas revistas, da revista Recreio, tem gente fazendo pesquisa, né? Como que isso vai funcionar na formação dos leitores. Nesse leitor múltiplo, né? É muito visual, ele não vai só pelo texto, ele vai pelo texto não verbal também. E não é só pelo livro, né? Ele vai por outros caminhos também nessa sua construção. Então, o professor hoje, aquele que está trabalhando em sala de aula, que pensa, poxa vida, né? Por que isso me importa? Me importa para a gente ver onde que a gente chegou, né? Por que a gente chegou aqui, né? E pensar como esses materiais que foram, num determinado momento, demonizados, né? Com tudo. Então, teve uma época, nossa, história em quadrinhos era coisa do diabo, não pode ler. Meu filho não pode ler história em quadrinhos. Ai, meu filho não pode ver televisão, meu filho não pode ver isso, meu filho não pode entrar na internet. E em determinado momento, não, aquilo ficou legal, aquilo ficou bacana, aquilo já pode ser, né? É que eu até comentei com você, Ju. O problema não está nesses instrumentos, o problema está na mediação, o problema está naquele que está do outro lado ali, né? Então, que uso que eu posso fazer do quadrinho em sala de aula, da literatura, da internet, da televisão, né? Então, que uso que eu vou fazer disso? Então, é uma questão da mediação. As pessoas acabam demonizando um montão de coisa, mas a gente tem que pensar nisso. Aí eu falo demais, hein? Que horas são? Já está na hora de acabar? 8 horas. A gente caiu umas 10 vezes. Eu quero trazer algumas coisas que algumas pessoas comentaram, mas sobre isso, né, a gente tem que pensar o quanto nós estamos num momento, né, não sei nem se é só atualmente, né, mas ao longo de um tempo, o quanto a nossa sociedade anda doente, né, e o quanto isso impacta a própria produção. Nem digo quanto a qualidade das obras, eu acho que isso não tem sido tão afetado, né? Mas eu acho que, em especial, a recepção, né? Tudo muito... Se olha-se com um olhar, se olha-se de uma forma de que, isso ou é proibido, isso tem... Você viu a última, né? Eu nem li, né? A Mari me mandou hoje e falou assim, você viu que estão falando do Diário de Anne Frank, fazendo uma leitura, né? Toda distorcida, eu acho que até um tanto sexualizada. Eu falei, nem vou ler, porque hoje não quero... Isso, mas assim, o quanto a sociedade vai distorcendo, né? E aí algumas pessoas comentaram algumas coisas, né? Então, eu vou começar bem de trás. Primeiro, a Goimar fez uma perguntando se os seus almanaques que você mostrou pra gente são cópias ou originais? São originais. São meus, Goimar, eu comprei. A revista é mais difícil de conseguir, mas esse aqui eu comprei. O de 37, esse aqui é de 1937. Ele tá mais conservadinho, né?
Eu tenho o de 29, que tá, tadinho, o bichinho tá caindo aos pedaços, que é o de 1929. Eu nem vou abrir, que aquela hora eu abri, caiu tudo. Eu tinha até preparado aqui umas partes para vocês. E tem o de 31 também, de 1931, tá? São os que eu tenho. Sempre com muita propaganda, né? Anúncios publicitários. E, nossa, é fascinante, é muito, né? E há, assim, né, uma questão de um trabalho inovador também, até nos quadrinhos, né? Eles acabam fazendo, né? Então, o texto aqui, os quadrinhos em volta. Então, tem umas inovações importantes. Uhum. E é bacana que esse aqui que eu tenho, você vai olhando, tá escrito assim, alguma criança escreveu no poema, já lido, já visto. Tem aqui que tá recortado, alguém pegou e recortou um pedacinho de uma figura que achou bonitinha e recortou, né? Então eu fico imaginando a sensação que era isso, né? A moda infantil, né? Fazer roupinhas. Ah, Então, é muito, muito bacana. E Goimar, você pode encontrar esse material na na casa da hemeroteca da Lívia, biblioteca. Hã? na No casa meu da Lívia, livro tem nós bastante pandemia. coisa. E na hemeroteca da Biblioteca Nacional tá tudo digitalizado lá, né? Então, pesquisas, né? Você vai ver o perfil a questão do feminino, a questão, como eu falei, do racismo, que se acreditava em determinada época, a questão dos anúncios publicitários, dos quadrinhos, da literatura, né? Então, é um material importante ali para a gente pensar e refletir. E os gêneros que são colocados ali, né? Tem gêneros instrucionais. Eu fiz no trabalho, fiz uns gráficos e mostrando como os textos literários eles vão diminuindo, né, com o passar dos anos e pensando os gêneros tradicionalmente reconhecidos como literários, né, como conto e, por exemplo, um conto, um poema, para serem substituídos ao pouco só pelo imagético, só pelos quadrinhos. Os quadrinhos começam a aparecer balões, né? Já nos anos 40, quadrinhos com balões. Então é muito importante esse trabalho que a gente vai verificando ali. E para a gente, né? A gente não consegue dimensionar como esses personagens criados ali faziam parte da vida das crianças. Tem um professor, né? A Roseli, acho que está assistindo aí, Roseli. O Tá. Pirilo, né, o Pirilo uma vez falou que na época dele, quando ele era criança, a molecada na rua brincava muito, chamava um outro de tem o reco-reco, azeitona e o bolão. E eles, quando o menino era negro, era o azeitona, se ele era gordo, era o bolão, né? Então os meninos, como se diz, utilizavam aqueles nomes que eles liam nas suas brincadeiras, né? Então fazia parte do dia a dia de muita criançada em determinada época. Mais É, perguntas, Ju? tem várias aqui, é que eu não vou conseguir nem acompanhar, mas espera um pouquinho, hoje tá bombando. Ó, vamos lá. Eu vou fazer, mudando a ordem aqui, me desculpa, não vou seguir, né? Ah, mas a Thaís, desculpa, a Tânia já respondeu. A Mariana Bastos, ela falou, primeiramente, elogiou, dizendo que o tema é muito interessante, e depois perguntou aonde que estava disponível, né, a Tico Tico, digitalizada. Mas a Tânia acabou de responder, compartilhando, né, que está na hemeroteca da Biblioteca Nacional, e lá, como a Lígia pontuou, vocês encontram tanto as revistinhas quanto o almanaque inteiro. Uhum. Aí, na hora que você falou sobre as infâncias e como isso impacta na literatura, na produção cultural, a Malu, do Mergulho Literário, pontuou, né, o quanto a gente consegue compreender essa sociedade, né, a partir dessas representações sociais que estão nesses objetos, né? Então, o quanto isso é interessante. No início, eu falei que a gente meio que alinhou, né, nós duas, porque nós duas conversamos mais que o Homem da Cobra. E aí a Vani perguntou, mas que história é essa? Aí eu joguei para ela, conta você, que é a dona das conhecedoras de todos os causos e histórias deste mundo. E a Maravilhosa nos Beijo, escreve aqui, Rainha. contando que essa expressão, falar mais do que o Homem da Cobra, tem uma relação com os mascates, que para vender os seus produtos, né, eles traziam cobras. Então, essas cobras, elas chamavam a atenção do público para a venda. Então, falar mais do que o Homem da Cobra é essa coisa que tem a ver Olha que da... legal. Então, a Vani sempre nos prestigiando com essas histórias maravilhosas. A Mila faz vários comentários ao longo e eu vou juntar 2 ou 3 aqui numa pergunta, tá? Ela diz o seguinte...
que lá atrás, quando ela tinha 14 anos, ela teve acesso ao mito Eros e Psique a partir de um álbum de figurinhas do Chiclete Dino, né? Então, que ela, pelo Chiclete, ela conheceu, depois ela vai contando aqui, né? Que viu em outros formatos e o quanto isso... interessante. E aí, em vários dos seus questionamentos, ela até perguntou se não existe mais essas revistinhas. A Roseli contribuiu, contando o que tem hoje, né, disponível, acho que é o Estadinho que ela comentou. E aí, juntando várias das perguntas da Mila, eu trago uma para você. Por que será... A hipótese da Mila é que estão diminuindo a infância e aumentando a adolescência. Mas por que será, ao seu ver, né? A folhinha, obrigada, aos olhos da Lígia, que esses produtos culturais, né, que flertavam tanto com a literatura de uma maneira mais direta, agora estão mais produtos culturais mesmo do consumo, menos estético ou menos voltado para questões artísticas e mais voltados para uma outra linha, né? Mais consumista, não que a arte não se consuma também, mas nesse sentido assim, mais utilitarista e menos artístico. Ou como lembra que tinha os disquinhos, a Mila até cita isso, né? Os disquinhos, as revistinhas que você pontuou, tanto material. Por que essas coisas, elas... O que você acha que está acontecendo? A gente tem que pensar que essas revistas, né, a Recreio nem tanto no começo, mas a Tico Tico já nasceu com essa questão de comercial, né, de vender com propagandas. Você começa a ler uma história em quadrinhos, você começa a ler uma história, você fala, é uma história, no fim é uma propaganda de alguma coisa para te enganar. Então essa questão comercial vai aparecer muito, né, em várias produções, e a Tico Tico é uma delas. Mas uma coisa que eu tenho percebido, estou chutando, tá? Que é difícil a gente saber, mas eu até falei numa reunião que a gente teve quando eu falei do livro dos meninos de Kakuma, né? Dos 2 meninos de Kakuma. Lá na Idade Média, as crianças, elas conviviam com os adultos, elas não havia aquela, né? Elas como se fossem, então, os jogos, as brincadeiras, elas não mandavam em nada, mas elas tinham ali uma participação, não havia essa distinção entre as crianças, as questões da guerra, elas iam para a guerra e tudo. O que eu começo a perceber é o seguinte, cada vez mais, parece que a gente está voltando para a Idade Média. Né? Essa criança, que ela é um adulto ali em miniatura, que a gente fala, ela está ali hoje, né? O adulto está virando criança, né? Então você tem os adultos que querem virar criança, fazendo coisas de criança, e as crianças como adulto. Então você vai pensar na roupa, que é feita para as crianças, né? Então essa adultização da criança, por outros motivos, nós estamos em uma outra época, mas é algo que a gente percebe lá na Idade Média, não é porque eles faziam aquilo de propósito, porque eles achavam, primeiro, todo mundo morria logo, né? Uma criança, as nossas crianças, havia a mortalidade, né, infantil imensa. Então parece que eles, não sei o que estou dizendo, Montaigne, né, ele diz que não se apegavam muito às crianças, não havia essa de se apegar muito, já que elas iam morrer logo, olha só. Horrível. E elas vão, na verdade, a partir dos 7 anos, e principalmente as crianças do povo, elas são tratadas de uma forma diferente. Se você for pensar nos príncipes, na elite, também começa a ter essa diferença, né? Como é que a criança do povo é tratada e como é que a criança da elite é tratada, né? A criança do povo mais ainda, todo mundo morando junto, a questão sexual, tudo bem, conta piada, tudo bem, fuma na frente da criança, bebe, né? Então as crianças, elas amadurecem muito cedo, a não ser os bebezinhos, né, que são tratados ali, que estão no colo, mas já começou a andar, já é como se fosse um adulto. Então isso na Idade Média era muito forte, até que o momento vai surgindo aquele, né? Poxa vida, esse é um ser especial, principalmente pela questão da ascensão da burguesia. A burguesia, ela vai colocar a mulher num espaço importante, então as produções para mulheres e as mulheres, é importante a questão da burguesia, não é só livros para crianças, jornais, revistas para crianças, para as mulheres, como uma grande leitora aí no século final do 19, começo do 20, então era um público muito importante aqui no Brasil, né, pensando, porque na Europa é antes. E aí você tem essa questão da ascensão da burguesia, e a família, né, como um núcleo importante ali, essa família que vai se preservar, e a criança é eleita o ser especial. Então temos que ali, né, papai, a mamãe e o filhinho, aquele exemplo da família, né, tradicional,
E aí a criança começa a ser. Então, essa criança precisa ler alguma coisa especial. Inicia-se a literatura infantil. Essa criança precisa de uma educação própria para ela. Vamos lá, educação. Né? Então, tudo vai se voltando para a criança. Uhum. Nos anos, na época da guerra, né, a criança ia para a guerra, né, as crianças, né, não só naquela época, mas as crianças acabam tendo uma outra visão, né? Você pega a obra do Charles Dickens, como é que as crianças são retratadas no século XIX, as crianças pobres, nos orfanatos. Mas isso também acaba sendo condenado. A criança tem que ser tratada. A criança do povo, ela precisa ser tratada pelo Estado, porque os pais não sabem cuidar dela, né? Então, vamos colocar todo mundo no orfanato. Então, você tem... E eu acredito que toda essa evolução, hoje, é isso. A infância está se tornando menor, né? A adultização, então, pelas roupas, pelas histórias, né? Essa concepção de infância que a gente tem hoje não é a mesma, tá? Então, uma criança aqui de São Paulo, uma criança lá da África, uma criança americana, uma criança lá no Japão, são crianças, mas a infância a gente vai ter que analisar de uma forma diferente, porque são contextos diferentes, né? Então, na mesma Filtra. época... Travou? Travou? Ju? Ai, Travou? deu uma travada, meu coração até bateu aqui. Travou? Travou? Não, tô aqui, tô aqui. Voltou. Tá. Ô, Ju, o que que são essas estrelinhas que aparecem no Instagram quando a gente tá... Ah, Tem não, um jeito de... são uma espécie de corações que as pessoas, quando você fala, elas estão gostando, elas estão curtindo, dando um monte de. Ah, não, isso eu sei. Não, Ó, mas na frente tem para eu virar, porque eu quiser virar a câmera, né? E tem umas 3 estrelinhas, que eu não sei o que que é. pra pôr um filtro. Ah, tá, para ficar mais, né? Ah, tá, não, não É, vou mexer agora, vai cair o celular de novo. ó, Mas depois eu tento. eu tenho várias perguntas, eu quero destacar algumas aqui. Tem o Davi, que a gente não vê há muito tempo. Oi, Davi! Vi. Ele fez uma colocação, já vou falar sobre você. Da Thaís também. Thaís faz parte do mesmo grupo de estudo comigo, com a Lajolo, né? Faz parte junto comigo do grupo de estudo da Lajolo. Mas eu quero fechar aqui com a colocação da Tânia, eu vou até voltar. Quando você falou assim, Tico Tico tinha muita publicidade. E aí depois a Tânia diz assim, nos anos 90, ela comprava para a filha dela, para a criança dela, agora nem sei se é filha ou filho, a revista Recreio. E o que ela notou é que muito do que estava na televisão estava presente nessa revista, né? Então eu acho que era um pouco do que eu estava ali, né, pensando quando você começou a falar. Que na Tico Tico nós tínhamos a publicidade que hoje, né, segundo os órgãos ali, é proibido ter publicidade de filha da Tânia. É proibido. Só que nós tínhamos ali um gesto, uma tentativa de trazer a literatura, né? Adaptada de várias formas. Eu acho que hoje, muito que tem acontecido são os livros licenciados. Então a gente encontra muita coisa, mas estilo assim, é do Bob Esponja, né? Então é aquilo que está ali na Disney, nas outras grandes empresas, né, de produtos culturais, tá flertando mais com a literatura, sabe? Tá vindo de um outro, tornando-se literatura, né? Eu acho que, não sei se estou sendo claro, eu acho que o sentido é inverso. Na Tico Tico, nós tínhamos a publicidade, mas um gesto que buscava ser literatura. Agora nós temos a que vem de um outro universo como objeto cultural e tenta ser literatura, mas indo meio que na contramão, né? Não na formação desse sujeito estético. E aí eu entro com a colocação do Davi e depois o Thaís. O Davi fala assim, hoje a BNCC, ela traz várias habilidades e que a gente pode explorar esses objetos culturais, né? O grande problema é que muitas vezes nós, professores, não temos uma formação nem garantida pelo Estado para mediar esses produtos culturais, né? Então, quando se olha para aquilo, se olha de uma maneira muito escolarizada e menos estética. E eu acho que um exemplo que a gente poderia pensar nas próprias publicidades, né? Saindo da literatura. Muitas vezes, quando ela aparece na BNCC e ela vem para a sala de aula, essa publicidade está mais no campo ali mesmo da linguagem, mais de uma coisa de identificar a função da língua, né? Ou se o verbo está no imperativo, né? Compre isso, compre aquilo. Mas não fazer um trabalho que se olha para essas publicidades de uma maneira artística, né?
Então, se a Sim. gente pega algumas do Washington Oliveto, eu trabalhava muito isso com os alunos, que não é literatura infantil, mas, por exemplo, aquela sobre o Hitler, né? Todo o jogo de imagem, palavra-imagem, é uma grande aula de Uhum. efeitos estéticos, de percepção. Então, eu acho que esse é um Uhum. caminho, né? E o Davi faz uma pergunta mais ou menos assim, bem, então, diante... Eu estou adaptando, tá, Davi? Misturando tudo aqui, você falou um monte de coisa. Diante desses produtos culturais, como formar leitores hoje? Né? Como que a gente forma os leitores hoje a partir dos produtos culturais que nós temos? Aí a próxima pergunta depois é sobre da Thaís. Vai. Então, mas verdade é, você tem essa sociedade hoje que tem que ter uma leitura, né? Uma leitura multissemiótica que a gente fala, né? Hoje se lê tudo, né? Se lê a internet, se lê as imagens, se lê o paratexto, se lê tudo. Então, o professor realmente, aquele que está, ele tem que estar em contínua formação, né? Você sai da universidade em contínua formação, está discutindo isso, discutir a BNCC, ver o lado positivo, o lado negativo. Com os meus alunos em sala de aula na universidade, eu tenho falado, né, para eles com muita questão de leitura, mas assim, tem muitos sites que trabalham, tem a plataforma do letramento, que é da Sempec, que é muito bacana, tem muitas coisas, até fiz produzir material para eles, para a gente poder trabalhar com tudo isso, né? Então tem que realmente, a formação do professor, ele hoje tem que ter essa visão múltipla, né? E quanto a, realmente, você tem um trabalho mais, observar um lado mais artístico, não simplesmente, né, utilitário e tudo. E é complicado, é complicado. Quando você vai em literatura infantil, a gente tem que analisar a imagem, faz parte. E para analisar a imagem, você tem que estar utilizando um instrumental da arte, né, da potência artística que aquela imagem tem. Né, que ela está trabalhando com os nossos grandes ilustradores e tudo. Né? Então, texto e imagem em conjunto. Então, realmente, o Davi tá certinho. O professor, muitas mais, infelizmente, a gente tem que ir atrás. Né, cobrar que as prefeituras, né, que a própria ali a escola, né, montando grupos de pesquisa, de estudo e ir atrás disso. Então, na verdade, você tem uma sociedade que foi se construindo, né? E a revista traz isso, ela tem várias formas de leitura, né, para você ler. Você não vai ler só quando você lê um texto, um conto, você lê de uma forma, se você vai ler um quadrinho, você lê outra forma, a própria materialidade ali do objeto é importante, né? E tudo que ele traz para a gente. Então, isso a gente vai aprendendo. Davi, olha, te dou seus colegas aí. Acompanha a Juliana aqui no canal dela, né? Que aí você vai aprendendo bastante coisa, vai atrás da gente. O que a gente não souber, a gente aprende. Eu tô sempre fuçando, Eu acho que que a gente tem que fazer. O Instituto Jungo e o outro instituto. Eu vou falar só do Jungo, mas é Jungo parceria com outro instituto para o ensino médio, esse novo ensino médio. Eles produziram alguns materiais, né, que ajudam ali a pensar esse novo momento. Um dos materiais sobre metodologias ativas fui eu que escrevi, está tudo disponível lá eu acho que no site do Instituto Jung. Eu até publiquei em algum lugar aqui, tá? Mas hoje a gente tem muito material, muita gente produzindo coisa legal, porque a gente está na sociedade da partilha, né? Também estamos na sociedade que as pessoas roubam e não dão crédito. Mas, no geral, nós estamos na sociedade colaborativa. A Eu estava Thaís... fuçando aqui para ver o que tinha aqui, ó. Angry Birds, né? Ó. É que não dá para ler, né? Mas é aqui, ó. Angry Birds Rio, né? Fez uma mistura. Então, essa questão, né, de objetos colecionáveis, tá cheio ali. Mas qual é a pergunta da Thaís? Tá, primeiro a Thaís disse que ela pontua, né, o quanto a revista Tico Tico é interativa. Aí eu vou ler alguns comentários que ela fez que eu achei muito pertinentes. Quando a gente falou dos disquinhos, né, como tem sumido um pouco essa coisa de uma produção cultural e de quanto a Disney da vida e os licenciados têm caído matando em tudo, e ela faz assim. Os disquinhos, né, que existiam, agora elas foram por, não sei se pronuncia assim, o Audible. Não tem mais, né? A vitrola, a colorida, com agulhas, disquinhos coloridos para a gente riscar. Ela faz essa piadinha. Depois, em outro momento, ela... Peraí. Ela faz uma pergunta para você. Não, vou ler aqui embaixo, depois eu subo.
Aí, em algum momento, ela fala assim, nessa contramão, né, a gente tinha da televisão que vem para a literatura, nós também temos George, o Curioso Charlie e Lola, que saíram do livro para a televisão, né? E aí ela faz uma pergunta para você a respeito do que você acha das histórias em quadrinhos. Não, desculpa, a adaptação da literatura clássica para as histórias em quadrinhos. E eu vou te dizer uma coisa, a Thaís anda pesquisando isso. Eu acho que ela está interessada nessas coisas. A gente já conversou sobre isso. Tô brincando, Thaís, nem sei qual que é a sua pesquisa. Mas olha, esse negócio de riscar disco, ter vitrola e disco agora é uma coisa cult, né? Você comprar uma vitrola, comprar disco, viu, Thaís? Virou uma coisa cult, agora tá voltando, né? É uma coisa da moda, né? Vintage, você pegar e ter uma vitrola. Eu acho que essas adaptações são uma boa forma de trabalho. Aliás, as adaptações estão muito bem feitas, né? Grandes ilustradores, a Peirópolis tem bastante coisa, várias editoras. Eu acho que é um caminho ali, né? Essa adaptação tem do Dom Quixote, tem da Divina Comédia, tem do Alto da Barca do Inferno, muita coisa aí sendo adaptada para os quadrinhos. Adaptações mais fiéis, adaptações realmente só uma lembrança que traz ali, né? Você pega os dois irmãos do Milton Ratum, né? Que os gêmeos fizeram uma adaptação, eles têm uma liberdade ali, né? Eu acho maravilhoso, porque eu acho que é uma forma da pessoa ir ao texto literário também, né? Ela lê aquilo e depois... Você não pode, né? O professor de literatura, ele tem que pensar que o texto literário tem que ser o seu norte, o começo e o fim. Mas, no meio do caminho, ele vai trazendo outras coisas, né? A mesma coisa, por exemplo, a gente falou outro dia né, até a Guilmar também falou bastante da Anne com E, da série Anne com E, né? Que era um livro antigo, de 1908, se não me engano, mas quase ninguém conhecia. Com a série, o pessoal começou a buscar o livro, várias edições, né? Várias editoras começaram a publicar. Então, por meio da série, a pessoa foi para o livro. Isso tem acontecido muito, né? E as adaptações em quadrinhos dos clássicos eu acho muito importantes. Sempre lembrando que não precisa ser igual, não é para ser igual. São outras linguagens, são outros recursos, né? É um outro trabalho artístico que tem que ser visto enquanto tal. Mesma coisa, adaptação para o cinema. É outra linguagem, é outra gramática visual, né? Mas eu acho bacana, eu acho que isso é importante, sim. Mas eu acho que o professor tem que estar usando esses materiais, mas dali buscando, né? Falar, olha, agora vamos ler a obra. Você achou bacana? Vamos ler a obra, então, o texto Ixi, original. travou para mim. Travou? Ela cita alguns exemplos, né, como a série... Não, voltou. Do Lupin, o próprio Machado de Assis, com o Corvo, do Poe. E eu adoro esse assunto. É um assunto assim que, nossa, eu gosto demais. Primeiro porque eu adoro tradução intersemiótica. Eu gosto de imaginar qual é a capacidade desse sujeito que sai de um texto verbal e vai para o cinema, vai para os quadrinhos, ou qualquer outra área em que Eu ele esteja adoro também. equivalências estéticas, né? Eu acho que a Dona Benta ela é uma grande professora para a gente. No livro Dom Quixote das Crianças, ou para crianças, eu sempre confundo, a Dona Benta diz assim, vou apresentar para vocês aqui Dom Quixote. E quando ela apresenta, o que ela está fazendo é o papel do Lobato, né? De adaptar uma história para que possa formar um leitor que futuramente possa estar apto ou interessado a ler Dom Quixote. E a Dona Benta disse assim, olha, mas isso, quando vocês tiverem mais substância, né, tiver mais, sei lá, mais repertório, nós iremos ler o original. Então, aqui eu estou contando, né? Ela fala isso nos seus serões. Então, eu acho importante a gente pensar. A gente não pode ser purista de só literatura, mas também a gente tem que observar todos os produtos culturais ou todas as relações interartes, né, a literatura e seus diálogos, como possibilidades de potencializar a formação do leitora. Então, muitas vezes é pelo cinema, puxo pela mão para a leitura de um livro, talvez pelo livro, e aí eu faço um contraponto com uma história em quadrinhos, né? Já trabalhei com os meus alunos as duas versões de Dois Irmãos. E ao ler essas duas obras, eles vão assim buscando camadas mais complexas, porque uma vai iluminando a outra, porque tem um olhar ali, né, do ilustrador, do editor. Então, acho muito importante a gente sempre ter isso em mente, que literatura, ela bebe, né, em várias áreas para se alimentar. Ai, Ju, travou. Você travou? Eu travei? Nós, enquanto
Utilizando. Lígia, você tá travada aqui. Ai, Você tá. travou para mim também. Voltou? Voltou, voltou. Aí, Voltou? eu acho que voltou. Mas você chegou a conseguir me ouvir o que eu falei? Eu Ah, estava ouvindo, ouvi tudo. Ô, Ju, eu estava pensando o seguinte: vê mais alguma questão que tem ali? Vamos fazer o sorteio do livro e a gente faz mais vamos. uma live outro dia, porque já É, travou 3, 4 vezes, caiu tudo, né? eu, Eu eu acho que ia, eu ia te sugerir isso com uma pergunta, né? Então é assim. Então, só para quem perdeu ali o momento que ficou com ruído, eu dizia que, bem, essas relações são ótimas, tudo é importante, nós, professores e pesquisadores, precisamos sempre estar nesse trânsito, vendo as potências. Aí, a minha pergunta, agora não tem mais nem, quer dizer, tem várias perguntas, mas para fechar é o seguinte. olha, eu não tô vendo as mensagens do povo, mas ó, um beijo para todo mundo que está me assistindo. Ó, tem 31 pessoas aqui assistindo. Um Tem beijo para todos, viu? Muito obrigada pela presença. eu Desculpa aí faço. as quedas internéticas, mas Ó, vamos fazer o seguinte. Eu quero que você é, imaginando que isso é um canal de publicidade, uh, me diz o seguinte: por que as pessoas devem ler ou comprar o seu livro? Enquanto eu vou organizando a listinha aqui de nomes para do concorrer. sorteio. Isso. Vai contando. Não, eu acho que assim, aqueles que tiverem, vão pensar os seus interesses, né? Eu acho que para qualquer um que quer aprender mais, é sempre bom ter um livro, né? Mas um pouquinho mais sobre concepção de infância, né? Eu faço um percurso aqui sobre a questão da infância, análise desses objetos, né, da revista Tico Tico, eu analiso, coloco todas as seções, os gêneros que tem ali, falo dos gêneros do discurso, falo da história do Tico Tico, falo do contexto histórico, né, do Brasil e Portugal, que tem, né, Portugal também, falo de educação, falo da importância das revistas, dos jornais e revistas para a literatura, faço um pequeno panorama da literatura infantil. Eu acho que tem bastante coisa legal aqui. Eu acho que é um livro bem bacana das pessoas, né? Eu acho que a gente pensar nessa questão histórica e, eventualmente, não o livro como um todo, mas, sei lá, eu quero saber a parte da educação, né? Como é que era a educação, sobre a educação no Brasil, sobre um pequeno panorama da literatura infantil ali. Eu falo sobre leitura, sobre leitor, sobre literatura, sobre infância. Então, quem é da nossa área, eu acho que, né? Leitura, leitor, infância, criança, literatura infantil, eu acho que dá para usar esse material. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós vamos sortear também o Carnavalização? Sim, sim. Então, O também Carnavalização, estou terminando de é, anotar aqui. o Carnavalização, eu analiso aqui o Reizinho Mandão da Ruth Rocha, a Montanha Lilás do Pepe Tela e o João Sem Medo, né? Eu falo aqui foi aqui que eu conheci o jornal O Senhor Doutor, que é um jornal muito interessante que tem o Senhor Doutor. É esse jornal que eu analiso também, além da Tico Tico. Ó, tem que não dá para ver, é um burro fumando. Ele está fumando um charuto, o senhor doutor. Também muito interessante, é uma obra publicada na época do início do salazarismo, né? Então eu trago o retrato tanto do salazarismo como a era Vargas, tem esse aspecto histórico, a questão da educação em Portugal e a educação no Brasil, principalmente nos anos 30. É bem bacana. Mas, Juliana, você sabe, nos anos 30 em Portugal, as crianças só iam na escola até os 10 anos. Foi colocado, elas não iam mais na escola, eram raríssimas as crianças. O Salazar lá, né, e colocaram uma lei que, para que vai aprender a ler e escrever? Só para ficar com ideias, né? Alucinações, sei lá, comunistas na sua cabeça. Então, eles tiraram a questão do estudo. Então, o único recurso que as crianças tinham para ler eram as revistas ilustradas mesmo, porque nem iam mais na escola, né? É complicado. Então, aqui não é só sobre Brasil, eu falo sobre Portugal também. Ó, eu anotei aqui, É. mas
Eu anotei 31, parece que tem 34, 31, 32, 33. Tá, acho que eu devo ter pulado alguém. Eu Alguém vou dizer, saiu. eu Acho que é vou, alguém que não, passa só. É, entra e sai. eu vou dizer um número para cada pessoa. Se eu esqueci de falar de alguém que está aqui no momento, já. Ah, não, já achei quem que é. Então, peraí. 32, que é, Duda. Duda. Ó, então é assim. A Tânia é o número 1, Marina número 2, Dida 3, Mariana 4, Julira 5, Goimar 6, Goimar 6, Daniele 7, Dileuza 8, Adriana 9, Fátima 10, Antônio 11, Avani 12, Davi 13, Mila 14, Thaís 15, Biblioteca Gente Pequena 16, Andréia 17, Jacira 18, Bianca 19, Vivi 20, Daviana 21, Roseli 22, Gabi 23, Renata, eu acho que é Renata Apo alguma coisa, não terminei de anotar, 24, Carla, acho que é Tarifa 25, quem Ah, mais? Carla também. 26, Adilson, 27, Bernadette, 28, Eulália, Eulália tá aí. Oi, Eulália. 29, Wilson Melo, 30, Oi, Geni, Wilson. 31, Michele, Opa. 32, que era a Duda, que era a Xeleduda. Aí, o que nós Ah, vamos fazer? Vou pôr o sorteador, vou virar a minha câmera para vocês verem aqui, vou sortear. Qual vai ser o primeiro livro que você vai querer sortear? foi o da carnavalização. A Ok, Roseli e o Adilson já tem, né? Eles vão ter que, pode até ganhar para dar para alguém, mas. tá. Aí eu vou, ó, peraí, vamos virar a câmera. Tudo bem? Ó, sorteador. Eu vou entrar aqui. Aqui vai do número 1 até o número, 32. E o primeiro livro, ó, vamos lá. 1, 2, 3. Uai? Não Eu não quer estou enxergando nada. sortear. Número 27. Aqui para mim é a Bernadette. Daviana, você está aqui, sim. 27. Tá aí Bernadette, ainda. A Bernadette, só se tiver manda um perfil. endereço para Juliana, direitinho a gente mandar para você. Endereço, CEP, tá bom? Bernadette Coutinho, tá Bernadette. aqui ainda. Entra depois em contato comigo, passa o seu endereço que eu vou passar para a Lígia, tá? Então, Bernadette, número 27. A Daviana tá aqui sim. O seu número é o 21, tá? Vamos ao próximo sorteio. Aqui, vou tentar de novo. Opa. Vou tentar voltar aqui, talvez. Porque eu tô sem o mouse aqui. Aí é um Depois eu saco. vou ver as mensagens de vocês. Gente, muito obrigada, viu? Vocês terem entrado aqui na live. E tem bastante gente conhecida, tem bastante gente que eu não conheço. Entra lá no nosso Instagram, né? Tem o nosso, Tem tem o o meu site livro. também. Vai falando no seu site enquanto eu vou Meu anotando aqui. site é Lijamena, www.lijamena.com.br, tá? BR no final. E quem Então quiser vamos os lá, meus livros, sortear. pode entrar no site da Juliana, que ela já passa para vocês. Então sigam a Juliana está sempre colocando coisas legais aí no Instagram, tá? E Ó, vocês podem me e seguir, Instagram, Facebook. quem ganhou o último livro aqui, né, foi a Duda, que foi a última pessoa que eu coloquei, que é, vamos ver se ela está aqui ainda. Ai, obrigada, Roseli. Roseli, agora eu tô vendo. Eu não estava vendo as mensagens, agora eu vi. Obrigada, Rô. Ela Obrigada. está aqui. É Ah, Duda? é Duda a o quê? Michelle Almeida. Ai, a Michelle Michele, que Almeida linda, tô com ganhou. saudade dela, aluna tão Isso. querida, E ela Michele. Ah, aí passou bacana, para bacana. perguntar, tá? Que aí a gente manda o livro. Agora deixa eu virar a câmera aqui para mim, para falar tchau para vocês. Voltei. É, a gente caiu muitas vezes, acho que é bom a gente encerrar. Hoje deu. Que bom que vocês tiveram paciência, ficaram aqui. Bom te ver, Isso. Eulália.
muita gente do grupo de estudo, muita gente das antigas, né? Lá dos nossos tempos. Lígia, eu agradeço a gentileza de estar aqui partilhando a sua pesquisa. Quem tiver Tá interesse travando? de mais sobre a pesquisa da... Ai, meu Deus. Voltando, vamos voltar. Da pesquisa da Lígia, tem um livro para vender. E eu agradeço quem teve paciência de ficar aqui nessas idas e vindas da instabilidade da internet. E Lígia, últimas palavras são suas. Fique à vontade, a casa é sua. Então, Juliana, muito obrigada por você ter me convidado. Juliana é uma parceira querida, a gente se conhece há muito tempo. Um dia nós vamos escrever um livro, que a gente tem muita história para contar, das nossas viagens loucas aí. E ela está fazendo uma pesquisa muito bacana também sobre essa literatura contemporânea. Então, o pessoal siga aí a Juliana e vão me seguindo, a gente vai conversando. Muita saúde para vocês nessa época tão terrível, né, de pandemia, né? Vamos ali trocando ideias. Acho muito importante essa partilha de conhecimentos, que eu aprendo muito com as pessoas, então a gente vai aprendendo também com vocês e vão seguindo a gente aí nas redes sociais e morrendo de saudade de abraçar todo mundo, beijar todo mundo, né? E logo, logo isso vai acontecer, tá bom? E força aí para todos vocês. E muito obrigada por terem passado essa sexta-feira aí com a gente, esses momentos. Viu, Ju? Muito obrigada a você e a todos, tá? Foi muito legal. Gente, ó, Lígia, autora de livros didáticos, esses 2 livros, vários livros também, artigos em coautoria. Dá uma golgada na vida aí, vocês acham um monte de coisa. E muito obrigado vocês que ficaram até esse horário com a gente. Espero que fique salvo. Um monte de gente dizendo que foi maravilhoso, que adorou, que foi muito legal. Beijo para todos. Saudade de você, Lígia, e a gente se vê mais por aí. Até mais. Vamos torcer para ficar salvo. Beijo. Tchau.